Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no sexto domingo do tempo comum e hoje, na liturgia da palavra, a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, um livro da sabedoria antiga, escrita originalmente em hebraico, mas depois chegou até nós somente em grego, porque ele foi reescrito pelo neto de Ben Sirac, e por isso depois os judeus e os nossos irmãos protestantes não aceitaram como livro inspirado, e posteriormente se descobriu que originalmente ele era em hebraico. Mas esse livro trata da sabedoria humana, aquela sabedoria inscrita no coração do homem. E o texto que nós escolhemos hoje diz que no coração do homem existe um critério de discernimento, de escolha entre a vida e a morte, do bem e do mal. Ou seja, todo homem tem nas próprias mãos o caminho da própria destruição ou o caminho da própria edificação. E é por isso que nós devemos escutar aquela consciência, o sacrário da verdade, como dizia São João Paulo II, para escutarmos essas leis que estão dentro de nós. E nós vemos o reflexo dessa lei natural, o reflexo dessa inscrição no coração do homem nos mandamentos. E hoje nós vamos escutar no Sermão da Montanha, na leitura de Mateus, que Deus vai fazendo uma relação, apresentando os mandamentos e dizendo que Ele vai acrescentar e dar plenitude a esse mandamento. E Ele mesmo disse hoje no texto que escutamos, Ele não veio demolir, Ele não veio tirar um só iota ou um traço da lei, mas Ele veio para que tudo se realizasse e veio dar perfeição nesta lei. E justamente isso nós escutamos hoje na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nosso Senhor veio trazer uma sabedoria que não é deste mundo, uma sabedoria que vai elevar aquilo inscrito no coração do homem. Se já não bastasse a perfeição do homem e o tão bem que ele pode fazer se ele for sincero com o próprio coração, nosso Senhor eleva a perfeição que o homem pode chegar. E nós sabemos que essa perfeição, ela é revelada na cruz. A cruz revela o fracasso da sabedoria humana, mas dilata o coração do homem para onde e o seu horizonte, aonde ele pode chegar. Na cruz nós entendemos que não basta estar vivo, mas nós devemos levar uma vida bela e em plenitude. Nós sabemos que matar é errado, que a traição não é uma coisa boa, que a mentira não é lícito, mas nós entendemos que não basta isso, é preciso fazer algo a mais. E a vida cristã se concentra justamente nisso. Não basta deixar de fazer o mal, mas é preciso fazer algo que me aproxime da medida do amor de Cristo. Pois a cruz é sempre para nós um sinal. Eu espero algo a mais de você. Um pai de família, não basta que ele dê tudo para o filho, não basta que ele não faça mal ao filho, mas um filho espera que ele faça algo a mais por ele, que o ame, que o gaste tempo. Também nós, como cristãos, não basta que você se confesse uma vez por ano, que vai à missa todos os domingos, a cruz te revela que espera algo a mais de você. Espera um amor maior, mais generoso, que se gaste mais tempo com nosso Senhor. Por isso nós descobrimos, não basta viver, mas é necessário viver para amar, viver para fazer algo de belo na vida, viver para dar um horizonte muito maior do que o simplesmente que nós vemos. Então hoje nosso Senhor neste discurso vai nos oferecer 4 exemplos de como nós podemos ir em abundância na prática da nossa vida cristã. Primeiro é sobre o homicídio, não matar. E aqui nosso Senhor vai além porque não é simplesmente o retirar a vida biológica de alguém, mas ele acrescenta o encolerizar contra o irmão, ou até mesmo colocar nas nossas palavras um peso nas costas dos irmãos, quando nós o chamamos de estúpido, de louco. E aqui nosso Senhor fala de um impulso que tem no coração do homem, que é a ira.
Santo Tomás de Aquino diz que a ira é uma pulsão que não é pecaminosa, foi Nosso Senhor que colocou dentro de nós. Ou seja, é aquele movimento que nos faz lutar contra o mal, lutar contra a injustiça. Mas nós sabemos que a ira depois do pecado original, ela se corrompeu. Facilmente agora nós perdemos o controle, transformamos aquela pulsão em ódio, em violência contra o irmão. E nós sabemos que essa ira pode matar o irmão no coração. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com as palavras antes de tudo, porque nós sabemos o quanto que as nossas palavras são felinas, as nossas fofocas, as nossas maledicências, o duplo sentido, as calúnias. E como a língua pode destruir uma família, pode destruir uma amizade, uma comunidade. E é por isso que Jesus enfoca a necessidade e a urgência da reconciliação. Ou seja, antes de apresentar aquela oferta a Deus, é necessário que o coração esteja reconciliado. E isso é a prioridade da vida cristã. Depois, nosso Senhor oferece o segundo exemplo: não cometerás adultério. Nós sabemos que essas 10 palavras não no decálogo é estruturado de um modo que não permite acepção. É isto e pronto. Nenhum caso se permite. Mas esse não cometerás adultério, nós sabemos que Moisés, para proteger a mulher e permitir que depois que ela fosse deixada, ela pudesse continuar a viver, ele permitiu a carta de divórcio. Mas aqui nosso Senhor, em Mateus, no capítulo 7, vai resolver isso. Aqui nos cabe somente entender o passo que Jesus dá. Jesus agora tira o adultério físico e leva agora para a interioridade, para o aspecto espiritual. Ou seja, quem olha para uma mulher com desejo, esse já a possuiu no coração. E aqui nós vemos que é preciso olhar a raiz das nossas ações, a intenção que nos faz, que nos move a nos relacionar. Às vezes um sorriso, uma palavra gentil, tudo isso tem maquiado intenções maliciosas em nós. E é por isso que é necessário cuidar do desejo desordenado. E aqui ele dá o exemplo do olho e da mão. Nós sabemos que o olho indica a concupiscência, ou seja, a curiosidade, o desejo de ter domínio, o desejo de ter poder, de controlar. Por isso, nós vemos que os nossos olhares às vezes se perdem. E como nós vamos fixando nas coisas, e depois vamos trazendo aquilo que foi abstraído para a memória, e ali se fica ruminando. Depois, as mãos representam as ações, ou seja, os nossos projetos que nós estamos apegados. Quantos projetos que nós temos que ficam absolutos, que nós colocamos isso na cabeça e não somos capazes de abrir mão daquilo. Então é necessário cortar, é necessário aquele corte imediato, mesmo que seja doloroso, para que a gente possa ter uma liberdade nas nossas intenções. Depois vem o terceiro exemplo, o repúdio e o divórcio. Nós vemos que o repúdio e o divórcio, como nós já havíamos falado antes, foi para defender a mulher. E aqui Jesus indica um outro elemento. É necessária agora uma união total e de cuidado. Nós sabemos que quando alguém diz, eu não amo mais aquela pessoa, significa que ela está dizendo, eu não estou pronto mais a dar a vida por aquela pessoa. Eu não estou mais pronto a me sacrificar por aquela pessoa. E Nosso Senhor aqui, nessa proposta de cuidado do outro, nos indica que é preciso colocar o outro na nossa frente. É preciso ter alguém para se sacrificar, alguém para pensar, alguém para antepor as suas necessidades. Irmãos, quando nós começamos a calcular muito, significa que o amor já perdeu espaço dentro de nós. E aqui vem depois o último exemplo, o juramento, as palavras. Não jurar falso, não mentir. E Jesus aqui é firme e diz, olha, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Tudo aquilo que é duvidoso, tudo aquilo que se inclina para lá e para cá, vem do maligno.
Nós sabemos que a mentira nasce no coração do homem de uma insegurança. E essa insegurança pode nos levar ao juramento desnecessário e a palavras inúteis. No tempo de Jesus, era possível fazer um juramento, porque quando uma pessoa não conseguia estabelecer provas suficientes ou alguma testemunha em favor da verdade, ele evocava diante de Deus a responsabilidade para que pudesse ser comprovada uma vericidade que não tinha provas externas. Mas essa insegurança pode nos fazer levar a jurar por qualquer coisa, pelo céu, pelo templo, pela nossa própria cabeça, pela nossa própria vida. E aqui Jesus é claro, é preciso evitar pronunciar o nome de Deus em vão. E a segunda consequência da insegurança é utilizar palavras inúteis, mensagens escritas inúteis. Às vezes, com medo de ficar no silêncio, nós enchemos uma conversa de palavras, enchemos os nossos ouvidos de sons, porque temos medo de nos confrontar com quem nós somos, ou até mesmo estar pronto para colher aquilo que o outro tem para dizer para nós. Por isso, irmãos, não basta não dizer algo mentiroso ou falso, é preciso algo a mais, ou seja, uma palavra boa, algo que pode edificar o outro, algo que pode servir para o caminho espiritual do outro. E em tudo isso, irmãos, nesses 4 elementos que nós colocamos, nós descobrimos uma coisa muito bonita, que na verdade o nosso inimigo maior, ele não está fora de nós, mas ele está dentro de nós. Que não basta acusarmos os outros, acusar a nossa história, acusar os nossos pais, acusar a sociedade, acusar a história. Não, é preciso tomar a responsabilidade nas mãos. É preciso entender que nós somos chamados a mudar o nosso redor, mudar a nossa concepção de ver as coisas, mudar aquilo que nos impede de amar, a nossa mentalidade, a nossa perspectiva. E é por isso que hoje a palavra de Deus nos convida a olhar para a cruz, a sabedoria da cruz. Porque ali é um grande distintivo. Se a mediocridade é ficar no meio parado, a cruz abre a sua haste para os 4 pontos da terra. A cruz se expande por todo o orbe do mundo. Realmente, naquela cruz, o amor pede uma resposta de cada um de nós. O amor quer ser amado. E todos aqueles que são tocados pelo sangue de Cristo na cruz devem ser amados por nós. Por isso, irmãos, saiamos da mediocridade. Entremos na sabedoria da cruz, que nos expande a horizontes maiores, porque nos leva até o céu. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.